Então vamos lá, vou compartilhar a tela. E aqui estou eu. Bom, então aqui é só uma capa, tudo que você precisa saber para iniciar o seu negócio na estética. Vamos lá. Então, se você quer iniciar do zero e não tem recurso suficiente para abrir uma sala, eu vejo que muitas profissionais da área de estética, mesmo as pessoas ou os profissionais, né, não quero generalizar aqui, as pessoas que estão terminando os seus estudos ou que estão entrando para essa área, a maioria tem um sonho de empreender na estética. A maioria dessas pessoas tem o sonho de ter o quê? Liberdade de horário, liberdade financeira e não sabe nem por onde começar. Aquelas pessoas que são funcionárias ou funcionários de clínica de estética, ok, dá para você passar um tempo ali, alguns meses ou até quem sabe anos, para que você tenha bastante experiência, para que você adquira experiência nos atendimentos com clientes, tanto no facial como no corporal. Mas a gente tem que combinar que é verdade que todo mundo tem esse sonho de empreender na estética. Ninguém quer ficar sendo funcionário para sempre, muito pelo contrário, né? O nosso sonho quando a gente entra na estética é de poder ter essa autonomia, essa liberdade e poder abrir um negócio próprio. Então eu vou passar aqui alguns passos que são bem interessantes, tá? A busca pela independência financeira pode estar mais perto do que você imagina e não é algo assim tão difícil, não é algo inalcançável. Basta que você use um pouquinho a cabeça. Então, para você iniciar, vamos supor que você não tenha dinheiro para abrir uma sala. Ai, Cris, o aluguel é muito caro, tem que pagar IPTU, tem que pagar conta de água, luz, telefone. Não tem problema, você pode começar com atendimentos em domicílio, assim como eu comecei. Quando eu me formei, eu não tinha dinheiro para abrir um negócio, se bem que esse era meu sonho. Então eu falei, como que eu vou começar? Eu não queria ser funcionária. Eu comecei com atendimentos em domicílio e ainda era uma época que não existia praticamente mídias sociais, não existia Instagram, não existia Facebook, não existia WhatsApp, então você imagina só como era difícil conseguir a primeira cliente. Tanto é que demorou 3 meses para eu conseguir a minha primeira cliente, foi a base de distribuição de panfletos, e aí depois que eu consegui a primeira, ela gostou tanto que ela indicou para a cunhada dela, a cunhada dela já indicou para a vizinha, e a cunhada era dermatologista, já começou a arrumar clientes dela para mim, aí eu fiz uma parceria com ela. Então assim vai indo, a coisa vai se desenvolvendo, tá? Então não é nada impossível de fazer. Aí o que você vai precisar para fazer o seu atendimento em domicílio? Você vai precisar basicamente de um investimento básico no começo, não é nada assim tão caro, dá para você parcelar num cartão de crédito, não tem problema nenhum. Ou dá para você comprando aos poucos. Dá para você investir numa maca, de preferência que seja uma maca com rodinha, que eu coloquei aí a foto para que você se lembre. Porque quando você faz um deslocamento para atender em domicílio, é muito ruim você ficar carregando peso. Isso não é legal, que pode dar algum problema de coluna para você. Então é bacana que você tenha uma maca com rodinha ou que você consiga uma capa de rodinha que vende nessas lojas aí de maca. Aí você vai precisar de um kit completo para limpeza de pele. Não precisa ser uma marca muito cara, tipo Adicus. Você pode aí pesquisar na internet mesmo, temos várias marcas bem acessíveis. E você vai precisar de um creme para massagem. Então, para você que está começando agora, estou começando do zero, não tem dinheiro, é basicamente isso que você vai precisar para começar a ter as suas primeiras clientes. A maca custa em média R$400, um kit completo de limpeza na faixa de 300 a 500, isso vai depender da marca. Você pode, por exemplo, ao invés de comprar um esfoliante de uma marca cara, você pode comprar um esfoliante numa perfumaria, que é bem mais barato. Então, da marca que vende para profissionais da estética, o que é indispensável que você vai precisar? Loção emoliente e creme emoliente, que você não encontra em qualquer lugar. E também uma máscara calmante, que você não encontra em qualquer perfumaria. O resto dá muito bem para você substituir por marcas
que não sejam tão caras. Isso não significa que sejam marcas inferiores, só que são produtos mais acessíveis, como por exemplo uma loção adstringente, o esfoliante, como eu falei há pouco, ou um sabonete líquido facial, que você consegue sim numa perfumaria num custo bem menor, tá? Isso vai fazer o quê? Com que o seu investimento diminua logo de começo. E o creme para massagem? Então, basicamente, você vai oferecer no começo uma limpeza de pele, que você pode atender muitas clientes, e massagem corporal. Pode ser modeladora, pode ser drenagem linfática, pode ser relaxante. Aí, se você quiser depois, dá para investir numa manta térmica, que não é nada muito caro, mas quando você está iniciando do zero, você tem que começar devagar para ir subindo os degraus, tá? E aí você vai precisar também de uma lupa de pala para fazer a limpeza de pele, porque a limpeza de pele e o procedimento corporal de qualquer tipo de massagem são indispensáveis, que é o início de tudo, é a base dos tratamentos estéticos, tá? Aí depois você vai evoluindo para um peeling, vai evoluindo para um microagulhamento, um jato de plasma, vai comprando alguns aparelhos. Se você atende em domicílio, você compra os portáteis e assim vai indo, você vai se desenvolvendo e vai crescendo na sua profissão. Então a lupa de pala eu coloquei aqui só para que vocês tenham uma ideia. Custa de 40 a 50 reais, não é nada caro. Lençóis descartáveis, 17 reais, ele vem com 10 unidades, é uma média de preço. Luva descartável, 18 reais com 50 unidades, então você pode ver que o custo é baixo e rende bastante. Máscara descartável, mais barato ainda, 10 reais com 100 unidades. Aí vem a cubeta espátula, que é mais ou menos 3 reais cada uma. E aí tem a touquinha descartável e algumas outras coisinhas. Tudo isso não é nada impossível de comprar, nem que seja aos poucos. O importante é você conquistar a sua independência financeira, tá? E aí, com o investimento inicial baixo, você já pode iniciar com atendimentos em domicílio. Eu fiz um levantamento com tudo isso que eu passei aqui. Você vai gastar em média, para quem está iniciando do zero, R$1.000, que não é muito para que você comece com os atendimentos estéticos sem precisar ser funcionária ou funcionário de lugar nenhum. E aí, quais são as vantagens de atender em domicílio? Você não tem gastos com aluguel, você não tem gastos com conta de água, não tem gasto com luz e telefone. Essas são as principais vantagens. E como que eu posso fazer a divulgação para atender clientes em domicílio? Então vamos lá. Inicie divulgando muito perto da sua casa, caso você não tenha carro. Nem todo mundo consegue ter carro. Hoje em dia, algumas pessoas têm, ótimo. Quem não tem, também dá para se virar. Quando eu comecei, há 14 anos atrás, bem lá no comecinho, eu não tinha carro. O que eu fiz? Eu fui fazendo a divulgação nas pessoas que estavam próximas à minha residência. Então, eu fui na vizinhança, porque eu morava em prédio. Quem não mora em prédio, mora em casa, não tem problema. Vai nas vizinhas dos lados e chega lá na maior cara de pau mesmo, gente. Não precisa ter vergonha. Chega lá, toca a campainha e fala assim: olha, eu gostaria de entregar o meu cartão porque eu sou esteticista e eu faço drenagem linfática para diminuir medidas, faço modeladora, faço limpeza de pele. Então você precisa deixar a vergonha de lado para poder vender os seus serviços. Quem não aparece não é visto, não é verdade? Então você precisa primeiro aparecer. Você não tem carro, você tem que se virar com aquilo que você tem. Você consegue carregar uma maca com rodinha num lugar perto, na sua rua, no quarteirão de trás, tranquilamente, tá? E aí você vai divulgar em prédios residenciais que estejam próximos de você, próximo à sua casa. Aí você chega lá com os cartões de visita para o porteiro ou para o zelador, conversa e fala assim: olha, eu sou esteticista ou sou massoterapeuta, não importa a sua profissão, mas é da área de estética. E aí você vai se apresentar e falar que você gostaria de deixar aquele material para divulgação. E geralmente você pode até dar uma caixinha, se você quiser, para um porteiro, dar uns 20 reais para ele, que ele vai colocar no meio da correspondência, vai colocar embaixo da porta e aí já é meio caminho andado, tá?
E parcerias com salões de beleza também que estejam ali pertinho. Por quê? O salão de beleza é legal porque você vai para lá e geralmente já tem a maca, você não vai precisar carregar essa maca. Então, se você quiser fazer uma parceria com um salão de beleza até um pouquinho mais longe, desde que seja no seu bairro, também dá, tá? Também dá para fazer tranquilamente, que geralmente tem a maca lá no local disponível. Aí, e o principal método de divulgação, no caso, se você não tiver carro, vai ser o quê? Cartões de visita. Aí não tem muito jeito, tá? E aí você vai se virando até você conseguir melhorar a ponto de comprar um carro ou alugar uma sala, mas a gente já vai chegar lá. E aí a divulgação, o método de divulgação para conseguir clientes em domicílio para quem possui um carro. Claro que a vantagem é maior, mas isso não significa que você não consiga clientes mesmo sem ter carro, tá? Aí se você tiver um carro, além da distribuição de cartões de visita, você vai poder participar de grupos no Facebook do seu bairro. Nesses grupos do Facebook você vai fazer a sua divulgação, você vai fazer parcerias com salões de beleza e outros. Eu até já fiz uma aula na Semana da Estética, quem participou já está lembrando disso, que eu falo sobre parcerias, que é muito interessante. E divulgação em todas as redes sociais. Você vai usar o seu Instagram, o seu Facebook, o seu LinkedIn, o que quer que você tenha de veículo de comunicação, você vai usar. E aí, nessa comunicação que você fizer, quando a pessoa entrar em contato com você para querer que você vá até a casa dela, fazer uma visita, né, fazer uma avaliação, aí você vai ver qual o perímetro que você atende, porque, gente, não compensa você atender num perímetro muito mais longe do que uns 5 quilômetros, por exemplo. Senão você vai acabar gastando muito em combustível, vai demorar demais para chegar até a casa da pessoa ou até o apartamento dela, e aí num tempo de uma cliente, você poderia atender 2 ou até 3, dependendo da distância, tá? Eu já passei por isso e eu tô passando por experiência própria para vocês. Não vale a pena. Mais do que 5 quilômetros já começa a dar prejuízo. E aí, quais são as metas, né? Se você começou a atender em domicílio, você fala, legal, consegui uma clientela boa, atendendo na casa das pessoas. E depois, o que vai acontecer? Quais são as metas de tudo isso? Você vai precisar guardar de 10 a 15% somente, não é muito, de cada atendimento para repor o investimento inicial. Então, aqueles 1.000, né? Lógico, pode ser mais, pode ser menos, aqueles 1.000, é só um exemplo, que você gastou lá no começo para investir, no início, você vai conseguir repor guardando uma pequena porcentagem de cada atendimento. E também essa porcentagem, depois que você conseguir repor o seu investimento, você vai conseguir guardar para abrir um negócio maior. Porque você não vai ficar o resto da vida atendendo em domicílio, tá certo? E tem mais uma coisa aqui. Algumas meninas me perguntam assim, Cris, mas a maca é pesada e a mochila também é pesada. A maca, como eu já falei, pode ser de rodinha. E a mochila, o que você pode fazer para diminuir isso? Para não acabar com a tua saúde? Você vai comprar aqueles kits de frascos que vende para que você coloque shampoo, sabonete. Sabe aqueles frascos que você vai viajar? Aquele kit viagem? Você vai comprar 1 ou 2 daquele e todo o produto que você for utilizar, dá para 2 ou até 3 clientes, você vai colocar dentro desses frasquinhos que são transparentes. Você pode até colocar ali uma etiqueta para saber o que é, por exemplo, loção emoliente, sabonete líquido. Põe uma etiqueta e pronto, aquilo lá não pesa absolutamente nada e você não precisa carregar um mundaréu de coisas, tá? Aí fica mais leve para você. Então, voltando aqui para falar de novo sobre esse slide, você vai guardar uma porcentagem como se você tivesse uma sócia ou um sócio. É bem assim que funciona. Tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você precisa saber
qual o valor do seu custo, quanto você gasta para cada atendimento entre produtos descartáveis. Se você estiver se locomovendo, você tem que saber quanto você gasta de combustível. Fora isso, você vai deixar de 10 a 15% para cobrir o seu investimento e também para guardar depois que você já tiver esse retorno do seu investimento inicial. O resto você vai gastar como você bem entender, tá bom? Parece muito? Não é muito, porque o custo de cada atendimento, se você colocar na ponta do lápis ou na planilha, não é alto, gente, não é alto. Por exemplo, uma touquinha sai por 10 centavos, uma máscara 20 centavos, e aí você usa um pouquinho do produto, a massagem. Claro, você precisa usar mais creme, só que na massagem você não precisa comprar um creme muito caro. Tem cremes por aí, claro que tem que ser bom, que estão na faixa de 50, 60 reais o quilo, então rende bastante. Aí você vai tirar o custo de cada atendimento, essa porcentagem que você vai guardar e o resto é o teu lucro. E não se esqueça, não abaixa muito o preço só porque você vai atender em domicílio, tá? Muito pelo contrário, a pessoa que está lá te recebendo, ela está na casa dela, ela pode ficar de camisola, de roupão, depois ela vai para o chuveiro dela. Então, para ela é uma grande vantagem, até melhor às vezes do que se ela for até um centro estético. Então, pense nisso, não abaixe o teu preço só porque você atende em domicílio, certo? E a vantagem também do atendimento em domicílio são as indicações que sempre acontecem. E aí, depois que você trabalhou aí durante um tempo atendendo em domicílio, você fala, pronto, está na hora de abrir o meu espaço. Aí o que você vai fazer? Você pode alugar uma sala de estética ou você pode chamar também de consultório estético. Não esquecer de usar as planilhas para saber exatamente quanto você gasta em cada atendimento e aí você tem que incluir algumas despesas fixas, que é aluguel, conta de água, luz, telefone. Porém, quando você tem uma sala de estética ou um consultório estético, você tem a capacidade de atender muito mais gente do que quando você vai em domicílio, porque não tem o deslocamento, tá? Aí, no caso, as clientes que vão até você, fica mais fácil. Você consegue ter uma janela maior de trabalho do que quando você atende na casa das pessoas. Então, uma coisa acaba compensando a outra. E aí, você tem a sala de estética ou consultório estético, você precisa de uma formalização. Quando você atende em domicílio, ninguém quer saber de nada, se você tem empresa, se você não tem. Quando você abre alguma coisa que você está aparecendo para o mercado, você precisa se formalizar, tá ok? Então, você vai abrir o quê? Um MEI. Por que um MEI? Pode ser autônoma? Pode ser autônoma, só que os impostos de uma pessoa que é autônoma são muito maiores, infinitamente maiores, do que quem se cadastra no MEI. Para se cadastrar no MEI, você paga R$ 55 hoje por mês e você tem direitos, e eu vou mostrar já já. E o MEI, você consegue se cadastrar facilmente pela internet, você só digita aí no Google, cadastro no MEI, que já vai aparecer. Você pode também clicar no site do Sebrae, que tem o passo a passo de como fazer isso, é muito fácil. Aí você vai conseguir um CNPJ, que você vai se legalizar, e você pode faturar por ano até R$ 81 mil. Acima de R$ 81 mil, aí você precisa ver com o contador que você vai entrar no Simples Nacional, que aí passa desse valor de faturamento do MEI, tá? Mas para quem está iniciando, abrindo uma sala agora, fica mais ou menos nessa faixa. Então, aqui, voltando um pouquinho, é R$ 81 mil ou 6.750 por mês de faturamento. E aí, quais os benefícios de você se cadastrar no MEI na hora que você se legaliza? Você pode contratar uma funcionária, tá? Só um funcionário você pode, nada mais do que isso. Mas para quem tem uma sala ou um consultório estético já é muito suficiente. E você pode se aposentar, porque R$ 55 eles vão servir para a sua aposentadoria. Você tem direito a auxílio doença e auxílio maternidade. Então, essas são as vantagens
de se legalizar. E aí depois daquela sala de estética, né, você fala assim, Cris, depois de anos que eu estou trabalhando aí na sala de estética ou no consultório estético, que é um jeito mais bonito, né, de falar, eu quero abrir um negócio maior. Ok, qual o seu próximo passo? Você vai abrir um centro estético. Mas o centro estético é uma coisa bem maior, tem algumas exigências, como por exemplo, você precisa ter estacionamento, rampa de acesso, contratar um contador, porque você vai sair automaticamente daquele MEI, você vai para o Simples Nacional ou até superior a isso, depende do quanto você vai faturar. E aí você precisa ter recepção, banheiros. O número de funcionários varia de acordo com o tamanho do centro estético. Você pode ter de 2 até muito mais. Tem que ter alguém para fazer uma limpeza, é algo muito maior. E aí pode ser um local de porta para rua, que é o modelo mais utilizado, que a gente vê por aí. Pode ser um conjunto comercial ou uma sobreloja, mas desde que tenha essas exigências como estacionamento, recepção, banheiro, rampa de acesso, tudo aquilo que eu já te falei. Aí depois você vai me perguntar assim, Cris, qual a diferença do centro estético para uma clínica de estética? Clínica de estética é maior ainda. Porém, nós esteticistas, a gente não pode ser responsável por uma clínica de estética. Tem muita gente que faz propaganda, né, clínica, mas isso é só no nome, na verdade é um centro estético. Quando se tem uma clínica, você precisa ter um médico responsável, lá dentro são feitas cirurgias plásticas e procedimentos invasivos e várias exigências da Anvisa também tem, né, nessa clínica de estética, e da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí entra aquela parte de bombeiro, entra várias outras normas aí. Mas o que eu quero dizer para vocês? Você pode trabalhar numa clínica estética? Pode, mas você não tem como ser dona ou dono de uma clínica de estética, entende? É só um médico responsável. Nem biomédico não pode, a não ser que seja um centro estético que faz procedimentos, por exemplo, como toxina botulínica, mas não chega a ser uma cirurgia, aí pode ter biomédico sim responsável. Mas clínica de estética não, tá? Só um médico e você pode trabalhar como funcionário. E o importante dessa live de hoje, desse conteúdo que eu queria passar para vocês, é que serviu para esclarecer algumas dúvidas de quem pretende empreender na estética, que eu tenho quase certeza que é o sonho de todo mundo que está aqui presente. E eu quero deixar essa mensagem com essa foto aqui, que não é para deixar o seu sonho morrer, porque quando a gente se torna empreendedora, tudo melhora, tudo floresce, você consegue ter a sua autonomia de horários, você consegue tirar férias, não quando o seu patrão quer, mas sim quando você se prepara, quando você quer tirar suas férias. Para isso, claro que você precisa se planejar. Tem riscos, mas as vantagens são inúmeras. Então, aqui eu deixo o meu apoio para você que quer empreender na estética e quer ter a sua liberdade financeira, tá? Um beijo, tchau, fiquem com Deus.